Então, boa noite, né, a todos aqui da turma de Economia Política 2. Vamos dar início, né, à discussão do livro segundo do Capital. As primeiras aulas a gente discutiu, fez uma revisão de Economia Política 1, e hoje vamos tratar de um tema importante do livro segundo, né, que é o ciclo do capital industrial. Tá? E depois, posteriormente, vamos tratar da rotação do capital. E qualquer dúvida que vocês venham a ter, né, eu estou aqui à disposição, né, para tirar dúvida de vocês. Fiquem, né, à vontade. Inclusive, a gente pode marcar até algumas aulas online também para tirar dúvidas, viu? Não tem problema algum. Dentro do horário, né, que está previsto na turma regular, terça e quinta. Bom, vamos lá. O conceito de capital industrial, eu vou tentar trabalhá-lo de forma mais rigorosa, né, lá para o final dessa discussão, né, no qual a gente vai discutir o ciclo do capital industrial. Mas eu vou tentar aqui, né, para iniciar essa discussão sobre o ciclo, definir o conceito de capital industrial. Se bem que não de forma tão rigorosa como eu vou fazer posteriormente, após a discussão sobre o ciclo. Então, o que é o capital industrial? Né? Existem diferentes formas do capital, nós vamos trabalhar cada uma delas nessa disciplina, né? Capital comercial, portador de juros, né? O capital bancário e o capital industrial. Tem um capital produtivo, tem um capital mercadoria, capital monetário, todos são formas do capital. O que é o capital industrial? Certo? Capital industrial é a forma do capital que abrange três formas distintas: capital monetário, capital produtivo e capital mercadoria, ou capital mercantil. Certo? Essa é a forma, digamos assim, por excelência do capital. Né? É a forma, digamos assim, a forma predominante. Inclusive, né, quando se fala em capitalismo, modo de produção capitalista, né, o capitalismo é uma época histórica, né, na qual o capital industrial se torna a forma predominante entre as demais formas do capital. Se eu pudesse dar uma definição mais breve possível, né, do capital industrial. Por que é tão importante essa forma do capital? Né? Por que o seu estudo é tão importante? Né? Porque ela é a forma por excelência do capital, em contraposição às demais formas, capital comercial, capital bancário, por exemplo. Né? É porque é o capital industrial que é o responsável pela produção da mais-valia, pela produção do excedente econômico. Tá? Então, é o capital industrial que é responsável pela produção do mais-valor, ou da mais-valia, melhor dizendo. As demais formas do capital, elas não produzem excedente, como, por exemplo, capital comercial e o capital bancário. Não produzem excedente. Então, naquela fórmula geral lá que nós conhecemos, o DM de linha, né? Vocês lembram do DM de linha? Todos vocês estão lembrados? Sim, eu tô. A Yuli e o Edson também estão lembrados do DM de linha, a fórmula geral do capital? Sim, lembro. Se não tiverem, vocês podem perguntar, viu? Para depois não, né? Enfim. Beleza. Eu queria que vocês respondessem um pouco mais rápido, só para, né, nas próximas perguntas que eu ia fazer, tá bom? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Então, vocês viram lá que nós temos a fórmula geral capital, que é o DM de'. E o D' é igual ao D inicial mais o delta D, né, que é o D inicial mais um incremento. Esse incremento é a mais-valia. É a variação, né, em relação ao D inicial. Né? Então, D' é igual ao D inicial mais um delta, que é a variação. Então, por exemplo, se eu tenho um capital de 1.000, que se valorizou, se tornou um capital de 1.100, a mais-valia é quanto? É 100. Né? Quer dizer que ela se valorizou numa magnitude de 100, um montante total de 100. Tá? 100 reais, 100 dólares, não importa. Tá? O padrão monetário aqui. Então,
esses 100 aí que foram produzidos, né, que foi gerado, só pode ser gerado pelo capital industrial. Nenhuma das outras formas do capital tem essa capacidade de gerar essa mais-valia de 100. Né? Nem o capital comercial, né? Nem o capital bancário. Apesar dessas formas se valorizarem, elas não são responsáveis pela criação desse excedente, desses 100 a mais aqui, no caso que eu estou chamando a atenção de vocês. Tá? Somente o capital industrial pode gerar esses 100 a mais. Tá? Somente o capital industrial tem a capacidade de produzir mais-valia. Tá? E, obviamente, que para produzir a mais-valia, como nós vimos lá na discussão, né, sobre a teoria da mais-valia, a mais-valia só pode ser produzida onde? Só pode ser gerada onde? Na produção. Então, quando a gente fala em capitalismo, está se referindo a uma época histórica, né, na qual o capital, né, comanda os processos de produção, os processos produtivos. Tá? Então, nas sociedades pré-capitalistas, o capital ainda não tinha, né, comando sobre a produção. Por isso que a gente, quando nós vamos estudar, por exemplo, a economia brasileira, tem aquela discussão sobre o antigo sistema colonial mercantilista, né, que seria uma espécie assim de fase de transição entre o feudalismo e o capitalismo. Né? Aí quando nós estudamos isso, né, com profundidade, nós vemos que nessa época histórica, né, quem comanda o processo de transformações econômicas e políticas, né, globalmente falando, é a burguesia comercial. Né? Então, o capital comercial, por exemplo, que comanda as grandes navegações, ele quem financia, etc., as grandes navegações, ele o principal interessado no comércio colonial, etc., etc. Isso significa o quê, professor? Que o capital ainda não tinha, né, dominado a esfera da produção. Tá? Então, você tem modos de produção pré-capitalistas ainda predominantes, tanto na Europa quanto nas colônias. É por isso que no Brasil colonial, por exemplo, a forma de trabalho predominante é o trabalho escravo. Né? Agora, quando o capital ele passa a comandar os processos de produção, a gente pode falar assim em capitalismo, né? E a forma de trabalho predominante passa a ser a forma assalariada. O assalariamento. Né? Agora, se você está numa época histórica em que o capital, a forma de capital predominante seja o capital comercial, o capital bancário, o capital portador de juros, aí você não pode falar em capitalismo. Né? Não pode falar em capitalismo. Tá? Então, quando a gente fala em capitalismo, está se referindo a uma época histórica na qual, né, o capital já comanda os processos de produção e na qual, e por outro lado, né, tem como forma de trabalho predominante a forma assalariada, o assalariamento da força de trabalho, na qual a própria força de trabalho se torna uma mercadoria a ser comprada e vendida no mercado de trabalho. No mercado específico é o mercado de trabalho. Tá? Então, esse é o capital industrial. Então, por exemplo, na Inglaterra, né, que é o país pioneiro no capitalismo, né, o capitalismo industrial, é a partir da Revolução Industrial Inglesa, é a partir da Revolução Industrial que o capital industrial se torna a forma predominante na economia inglesa. Em os outros países, né, isso vai acontecer principalmente a partir do século XIX. É o caso da Alemanha, né? É o caso dos Estados Unidos, por a Guerra de Secessão, etc. Né? Mas as formas de capital, né,
que predominam, a forma de capital que predomina na época pré-capitalista é o capital comercial, basicamente falando. Por isso que tem toda aquela discussão sobre o sistema mercantilista, né? Então, esse é o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção de vocês. Então, quando Marx vai iniciar essa discussão lá no livro segundo, ele já está pressupondo, né, a forma do capital que é, digamos assim, exclusiva ao modo de produção capitalista, que é o capital industrial. Você não pode falar de capital industrial antes do século XVIII. Certo? Não pode falar de capital industrial antes do século XVIII, antes da Revolução Industrial. Então, a forma de capital a forma do capital industrial só se torna predominante a partir do século XVIII. Primeiramente na Inglaterra e depois, né, nos outros países, principalmente a partir do século XIX. Então, cada país vai fazer sua revolução industrial, né, principalmente ao longo do século XIX. Cada Alemanha, Japão, entre outros países. Tá? Antes disso, você não pode falar em capitalismo industrial. Né? Então, o capital industrial é a forma do capital que é responsável pela produção da riqueza, pela produção do excedente econômico. Né? E foi essa forma que o Marx analisou ao longo de todo o livro primeiro. Para ele compreender a origem da mais-valia, né, ele tem que centralizar a sua análise na produção. Ao centralizar a sua análise na produção, ele está levando em consideração o capital industrial. É isso que ele vai fazer ao longo de todo o livro primeiro. Né? E daí todas as leis que ele vai formular, né, ao longo do livro primeiro. No livro segundo, como ele vai tratar da circulação, processo de circulação do capital, né, ele já está pressupondo o capitalismo desenvolvido, capitalismo industrial desenvolvido, certo? E já está pressupondo que há uma interdependência entre a produção e a circulação. A esfera da produção e a esfera da circulação. Não? Mas, de qualquer forma, o estudo parte do capital industrial. Inclusive, as outras formas do capital só podem se mover em função do capital industrial. O capital bancário não pode se valorizar, né, sem o capital industrial. Da mesma forma, o capital comercial. Né? Por isso que essas formas são formas, digamos assim, secundárias. Né? Elas participam da repartição do excedente, da mais-valia. Né? Então, o cara que é proprietário de uma empresa comercial, ele também se apropria da mais-valia, tal como o proprietário de um banco. Só que o capital comercial e o capital bancário não são responsáveis pela criação do excedente, pela criação da mais-valia. Então, por isso que o Marx, né, tanto no livro primeiro, como nesse livro segundo, vai dar prioridade ao estudo do capital industrial. E só vai começar a discutir as outras formas do capital lá no livro terceiro, que é o último livro. Não? Bom, então, esse é o ponto de partida aqui, né, da discussão sobre os ciclos do capital industrial. Alguma dúvida até esse momento? Posso passar adiante? Tudo ok para mim. Então vamos lá. Eu vou projetar aqui, viu, um slide para auxiliar aqui na minha exposição. Certo? Vocês estão conseguindo enxergar o slide aí? Tô. Sim, tô. sim, sim. Beleza.
Às vezes eu peço para vocês falarem aí, porque como eu estou projetando, eu não consigo ver vocês, entendeu? Mas vamos lá. Então, vejam. No início do livro segundo, o Marx vai tratar do processo de circulação do capital industrial. Certo? E a primeira coisa que ele vai observar, certo? Nesse estudo, é que o processo de circulação de todo e qualquer capital industrial sempre vai ocorrer em 3 estágios. Sempre vai ocorrer em 3 estágios. Né? Quais são esses estágios? Né? 2 estágios correspondem, né, à esfera da circulação propriamente dita, e um estágio corresponde ao processo de produção propriamente dito. Então, qual é o primeiro estágio? No primeiro estágio, como vocês estão observando aqui, o capitalista, né, ele vai aparecer no mercado como comprador de meios de produção e da força de trabalho. Ou seja, seu dinheiro vai ter que ser convertido em mercadorias específicas, né? Que é o MP e a força de trabalho. No segundo estágio, né, esse capital agora, né, vai ingressar na esfera da produção, tá? Assumindo a forma de capital produtivo. Assumindo a forma de capital produtivo. E a terceira etapa, ou terceiro estágio, né, do processo de circulação de todo e qualquer capital industrial, é a venda das mercadorias, né, que é a transformação de M em D, como vocês estão observando aqui. Certo? M em D. Então, essas são as 3 etapas do processo de circulação de todo e qualquer capital industrial. Né? Esses são os 3 estágios do ciclo de um capital, seja ele qual for. Seja lá do ciclo da Ford, né, que é uma empresa industrial, né, o capital industrial, seja do ciclo, por exemplo, de uma empresa como... Vou ver aqui um exemplo de outra empresa industrial, que é conhecida aqui de nós, a Maratá. Né? Maratá é uma empresa industrial, não é isso? Então, é um capital industrial também. Então, tanto no caso da Ford quanto no caso da Maratá, nós temos aí 2 exemplos de capitais industriais distintos. Um que é responsável pela produção de automóveis e outro que é responsável pela produção de produtos, né, alimentícios, né, café, etc. Né? Eu mesmo gosto do café da Maratá. Adoro. Né? Sempre compro. Ele e Três Corações. Três Corações também é outro exemplo de capital industrial. Pois bem, essas empresas, viu, Edson, Alaô e Uli, para elas valorizarem o seu capital, né, para o D delas se transformar em D', lembra lá do D em D'? Então, para que o capital possa se valorizar, né, passando de D para D', que é a última etapa, ele tem que passar por 3 estágios. Ou seja, o ciclo de um capital, né, o processo de circulação de um capital industrial, né, é aquele que compreende 3 etapas, né, que são etapas sucessivas, né, uma sucede à outra, e esse ciclo só está completo na medida em que esse capital passa por cada uma dessas 3 etapas, né, de tal forma a permitir a transformação do D inicial em D'. Então, esse primeiro e último estágio, né, a transformação de D em D', compreende essas três etapas ou estágios. Né? Então, todo o capital precisa passar por esses 3 estágios para poder se valorizar. Né, para produzir o excedente, produzir a mais-valia. Tá? Então,
Esses 3 estágios são esses que eu mencionei. Então, vou dar um exemplo concreto para vocês, né? Do ciclo do capital, por exemplo, da empresa Ford ou da Maratá. Né? Então, vamos pensar aqui na empresa Ford. Né? Na empresa Ford. Qual é o primeiro estágio, né, do processo de circulação desse capital? É quando essa empresa, né, os proprietários dessa empresa vão aparecer no mercado como compradores dos meios de produção e da força de trabalho. Né? Então, essa empresa, o capital dela vai estar sob a forma de dinheiro, por isso que é capital monetário, sob a forma D. É por isso que na forma geral do capital começa com D. Certo? Esse D vai ser utilizado para quê? Para comprar meios de produção, máquinas, equipamentos, tecnologia que é utilizada, né, para a produção dos automóveis da Ford, comprar matéria-prima, comprar matérias auxiliares e também para contratar os trabalhadores da Ford. Né? Então, a Ford, né, ela vai inicialmente, no início do ciclo do seu capital em particular, mas isso também vale para outras empresas, o seu capital vai estar sob a forma de dinheiro. Né? E esse dinheiro vai ser utilizado o quê? Para comprar meios de produção, máquinas, equipamentos, etc., matérias-primas, matérias auxiliares, e também esse dinheiro vai ser utilizado para o quê? Para pagamento de salários. Essa é a primeira parte do ciclo. Certo? Essa é a primeira parte do ciclo. Então, essa primeira etapa é o que nós chamamos de etapa da circulação. É circulação aí do capital. Tá? O capitalista vai aparecer no mercado como comprador de meios de produção e força de trabalho. Então, nós temos aí o quê? Uma compra, a transformação de D em M. Não é isso? Dinheiro se transformando em mercadorias específicas. Quais são essas mercadorias que o capitalista compra? Meio de produção, força de trabalho. Então, para gerar mais-valia, ele tem que comprar meio de produção e força de trabalho. Se ele comprar só meio de produção, não vai conseguir valorizar o capital. Né? Porque a força de trabalho que é responsável pela criação da mais-valia. E se só comprar trabalhadores, né, só pagar salários, também não é suficiente. Porque você precisa de meio de produção para produzir, né, automóveis, por exemplo. Né? Precisa de instalações físicas, precisa de máquinas, equipamento, precisa de tecnologia, né, que vai ser utilizada para, enfim, viabilizar a produção de automóveis ou dos cafés da Maratá. Então, esse é o primeiro estágio, que começa, então, o estágio de todo e qualquer, primeiro estágio de todo e qualquer capital industrial, né, no seu ciclo, né, processo cíclico, sempre começa com a compra, que é o capital monetário, o capital sob a forma de dinheiro, comprando meio de produção e força de trabalho. A segunda etapa, né, como eu deixei claro aqui, é o capital, é o processo de produção propriamente dito, desculpa. Né? O que isso significa? Que o capital, no seu segundo estágio, certo? Ele tem que ingressar na esfera da produção. Se não ingressar na esfera da produção, não tem como criar a mais-valia. Tá? Não tem como criar mais-valia. Então, o capital tem sim que ingressar na produção. Quando é que o capital ingressa na esfera da produção? Quando ele se transforma em capital produtivo. Tá? Ou seja, capital sobre a forma de meio de produção e força de trabalho. Então, o capitalista lá, o dono lá da fábrica da Ford, né? Tem capital monetário no início do ciclo, comprou meio de produção e força de trabalho. Quando ele realizou essa compra, o capital agora não está mais sobre a forma monetária, sobre a forma de dinheiro. Ele vai estar sobre a forma o quê agora? Dos elementos da produção. Meio de produção, força de trabalho. Ao fazer isso, ao comprar esses elementos, meio de produção e força de trabalho, ele se transforma em capital produtivo.
né? Ou seja, ele sai da forma monetária e assume a forma de capital produtivo. E aí ingressa no segundo momento, né, do ciclo, no segundo estágio do ciclo, na segunda fase do ciclo, que é o processo de produção propriamente dito, como eu deixei claro aqui. E aí, né, ao ingressar a produção, qual vai ser a consequência, né, da transformação do capital em capital produtivo, em meio de produção e força de trabalho? Né? Todo processo de produção tem como finalidade o quê? A produção de mercadorias específicas, não é isso? A produção de quê? No caso da Ford, dos automóveis da Ford. Né? Nos vários modelos que são produzidos pela empresa Ford. Né? É o Sport, não é isso? É Ford Ka, né? Ford Ranger. Todos os automóveis que nós conhecemos aqui no mercado brasileiro, correto? Então, ao assumir a forma de capital produtivo, os elementos de produção, né, vão ser consumidos, né, juntamente com a força de trabalho, né? E aí, qual vai ser o resultado do processo produtivo? A produção de mercadorias específicas, correto? Né? Que são os automóveis da Ford, se a gente pensar no ciclo do capital da Ford. Beleza? Então, ao se consumir o meio de produção e força de trabalho, o resultado do processo produtivo, no caso do capital da Ford, vai ser a produção de automóveis da Ford. Né? Quando o automóvel está pronto, aí nós saímos da segunda fase do ciclo, ou segundo estágio do ciclo, e ingressamos na terceira etapa do ciclo, que é a esfera da circulação novamente. Que é o quê? Que é o capital agora sobre a forma de mercadoria. Que é esse Mzão aqui, ó. Certo? Que é esse M aqui. Vou até aumentar aqui o tamanho, para vocês verem. Né? Esse M aqui, ó. Então, esse M, no caso do ciclo do capital da Ford, é o carro que foi produzido. Se for o ciclo do capital da empresa Maratá, é o café que é produzido lá, o biscoito da Maratá, ou leite, né? Vamos ficar só no café, né? Então, o capital agora assume a forma de capital mercadoria. Ele se despe da forma de capital produtivo, capital sob a forma de força de trabalho e meio de produção, né? Capital constante e capital variável, que nós aprendemos lá em Economia Política 1, e assume agora sob a forma de capital mercadoria. Né? O capital agora está sob a forma de capital mercadoria. Esse capital mercadoria, tá? Esse capital mercadoria, né? Quando o capital assume essa forma de capital mercadoria, o capital mercantil, simplesmente, né? Falando, né? Também é outra forma alternativa, né? Outro nome alternativo. Aí nós damos início à terceira etapa do ciclo, terceira e última etapa do ciclo, né? Que é mais uma vez o quê? Que é mais uma vez a esfera da circulação. Então, o capital ingressa na esfera da circulação, na primeira etapa. Na segunda etapa, ele vai para a esfera da produção, né? Na medida que se torna capital produtivo. E na terceira etapa, né? A terceira etapa é finalizada onde? Na circulação novamente, né? Que é o quê? E ela se encerra como o ciclo desse capital? Com a venda, né? A transformação de uma mercadoria específica, por exemplo, os automóveis da Ford, né? E novamente em dinheiro, né? Que depois que a empresa Ford vender seus automóveis, aí o capital deixa de assumir a forma, se despe da forma de capital mercadoria, capital mercantil, e assume novamente a forma de capital monetário, que é o D, né? Por isso que lá no ciclo é DM', certo? É DM', né? No qual o início e o final mesmo, D. Então, veja que no ciclo aqui começou sobre a forma de capital monetário e termina novamente sobre a forma de capital monetário.
né? A única diferença entre o início e o final é que no início nós temos uma compra, né? Desse transformando em meio de produção e força de trabalho, e o encerramento do ciclo se dá com a venda, que é o capital mercadoria sendo vendido, né? E assumindo novamente, né, o capital à forma de capital monetário. Como está ilustrado aqui através dessa passagem aqui, ó. Então a terceira fase do ciclo é uma venda, né? E aí todo esse ciclo aqui, essas três fases, né, desse ciclo desse capital da Ford, podem ser ilustradas, né, por essa fórmula aqui, que é uma fórmula mais completa e que é válida para o ciclo de todo e qualquer capital industrial, né? Então essa fórmula aqui é válida tanto para o ciclo da Ford, quanto para o ciclo da Maratá, da Suzuki, né, de qualquer empresa aí do ramo da construção civil, Queiroz Galvão, por exemplo, né, da Odebrecht, da Petrobras também é válido, né, para o ciclo do capital da Petrobras, também é válido para o ciclo de toda e qualquer empresa industrial, né, essas empresas do ramo petroquímico, desculpem, né, do ramo automobilístico, do ramo siderúrgico, enfim. Podia passar aqui a noite dando um exemplo de empresas industriais, tá? Então, essa fórmula aqui é a fórmula completa e desdobrada dessa fórmula aqui, ó, dm_, que você já conhece. Essa é a fórmula reduzida, né? Vocês já conhecem bem. dm_, fórmula geral do capital. Essa fórmula aqui é a fórmula completa, certo? Que começa assim, ó, D, depois M, certo? Quem é esse M aqui? Eu vou botar até aqui, ó. FT e MP, certo? O que é FT? Força de trabalho, né? Porque esse M, ele está subdividido em força de trabalho e meio de produção, ok? Então, D se transformou em M, né? Que é força de trabalho e meio de produção. Aí, ao ser transformado em força de trabalho e meio de produção, o capital assume a forma de capital produtivo. Porque o ciclo do capital agora, né? Ou melhor dizendo, o capital assume a forma de capital produtivo e ingressa na esfera da produção, certo? Ao ingressar na esfera da produção, o ciclo desse capital vai sofrer uma interrupção, certo? Por que interrupção, professor? Porque a produção, né, requer um período de tempo para ser efetivada. Então, o ciclo do capital tem que estar, quando o capital se transforma em capital produtivo, há uma interrupção nesse ciclo, né? Ele não pode ir da segunda fase diretamente para a terceira, porque antes disso você tem a produção propriamente dita, certo? Então, vejamos. Essa interrupção aqui, ó, é indicada por esses três pontos aqui, ó. Ó, por esses três pontos. E aí, após a produção ser efetivada, né, por exemplo, de automóveis da Ford, esses automóveis, né, já produzidos, né, quando o capital assume essa forma desses automóveis já produzidos ou dos produtos lá produzidos pela empresa Maratá, aí se transforma em M-linha. Por que M-linha, professor? Por que esse linha aí? Porque aqui já está incluso o valor da mais-valia que foi criada na produção, certo? Então, o valor desse M' é superior ao valor do M inicial, que é o somatório do que foi pago em mês de produção e força de trabalho, né? Então, esse M' aí, no final, é o somatório do que foi gasto em mês de produção, do que foi gasto em força de trabalho, somada à mais-valia que foi criada na produção. Por isso que é M', né? Então, se você somar o valor dos automóveis que foram produzidos lá
pela empresa Ford, o valor desses automóveis somados é superior ao montante, né, que a empresa Ford gastou para adquirir os meios de produção e para pagar o salário dos seus trabalhadores. Quer dizer o quê? Que o excedente foi criado na produção. Né? Esse valor a mais aí foi criado na produção. Por isso que é M'. Por isso que esse M inicial, esse M final, desculpem, é superior ao M inicial. Isso é denotado aqui pelo linha. E depois que a empresa, né, consegue vender todo esse capital mercadoria aqui, né, no qual o valor dele global corresponde à soma da força de trabalho mais meio de produção, mais a mais-valia que foi criada exatamente aqui na produção, aí nós temos o D linha final, né, que corresponde ao quê? Ao D inicial somado à mais-valia que foi criada no processo. Né? Então, essa é a fase completa do ciclo de uma empresa industrial, seja ela qual for, de um capital industrial, seja ele qual for. Ah, professor, as empresas de serviço que produzem mais-valia, né? Essa análise é válida também para essas empresas? É. Viu, Alaô, respondendo aquela pergunta que você me fez, né? Em tempos passados. Lembro e meu zap eu tive que reformatar porque estava ruim e perdi a fórmula lá. Mas aqui eu vou repetir aqui né? Não só para você, mas também para os alunos. Qual é a diferença, professor? É que no caso das empresas de serviço não tem esse M' aqui, ó. Tá vendo? Do P já vai direto para o D'. Ah, professor, não entendi. Uma razão simples, pessoal. Qual é a diferença básica entre os serviços e as empresas e a indústria, né? O setor de serviço e os setores industriais que produzem mais-valia? É que no setor de serviços, né, não se produz bens tangíveis. Então, por exemplo, o carro é um bem tangível, correto? O carro é um bem tangível. Então, o bem tangível é aquele M' lá que vocês viram na fórmula. E agora a indústria de transporte. Ela produz mais-valia também, ela produz excedente. Né? São empresas que são capitalizadas, né? E que, em função da exploração, etc., elas também produzem excedente, produzem mais-valia. Né? Com base na exploração de seus trabalhadores assalariados. Né? Só que, se eu perguntar a vocês, qual é o bem tangível produzido pela indústria de transportes? Não produz bem tangível, não é isso? Não produz. Como uma empresa de automóvel. Ou como uma empresa que produz celular. Aqui é um bem tangível, ó. É um bem tangível. Como uma empresa que produziu esse mouse, né? No caso a Dell. Ou notebooks, por exemplo. Né? São bem tangíveis. Automóveis, motos, né? Celulares, etc. A indústria de transporte não produz bem intangível. Né? Então, o que é que eles produzem, professor? Bens intangíveis. Né? Então, por exemplo, no caso da indústria de transporte, ela produz um serviço que é o quê? É o deslocamento espacial de pessoas, né? De um lugar a outro. De pessoas e mercadorias. Certo? Então, por exemplo, Correios. Né? Os Correios. Você manda pelo Sedex uma lembrança para o seu pai que está lá em outro estado. Né? Então, é uma atividade que produz um bem intangível, que é o deslocamento especial de uma mercadoria. Né? Alguém aqui, todo mundo aqui, eu acho que já mandou alguma coisa pelo Sedex alguma vez na vida, não? Alguma coisa, alguma mercadoria? Já. Né? Nem que seja um documento, mas já mandou, não é isso? Correto? Nem que seja um documento, mas já mandou, né? Documento sim. Então, mas pode ser documento, né? Mas pode ser também, por exemplo, você pode mandar um celular, né? Você comprou um celular e você quer mandar para um parente seu, né? Que mora em outro estado, né? Mora distante de você, né? Não tem como você ir, né? Pessoalmente entregar. Entendeu? Pode mandar um livro, né? De presente para um amigo, etc, né? Ou pode mandar uma carta também, né?
pelos correios, correto? Ou então a gente recebe, né, encomendas, né, pelos correios, né? A gente compra pela Amazon, não é isso? A gente recebe, né, livros, né? A Laú mesmo está acostumada a comprar livros na Amazon, né, Laú? Então isso, Laú, é o transporte espacial de mercadorias. Na promoção. Isso, óbvio, né? Como bom peixe-cheiro, né, que nós somos. E além disso também, você também desloca espacialmente pessoas. É quando a gente, por exemplo, pega um avião para ir para São Paulo, ou então quando a gente faz uma viagem interestadual de ônibus, né, de Salvador para Sergipe, né, de Salvador para Aracaju, ou de Salvador para, sei lá, para Maceió, né, ou então a gente pega um táxi, né, um Uber. Tudo isso é indústria de transporte, tudo isso produz o excedente também. Só que não produz um bem tangível, como esse mouse, né? São bens intangíveis. E qual é a característica desses setores, né? De serviços, né? Como a gente pode observar, como a gente pode entender, né, a característica essencial desses setores? Nesses setores, o processo de produção e consumo não se separa no tempo e no espaço. Então, por exemplo, aqui foi produzindo industrialmente esse celular. Só que o ato de produção dele se separa no tempo e no espaço em relação ao consumo, certo? Então, esse celular foi produzido e só depois que eu fui começar a utilizá-lo, né? Começar a consumi-lo. É a mesma coisa esse mouse. O ato de produção desse mouse e o ato de consumo do mesmo se separam no tempo e no espaço. Tá? Agora eu pergunto a vocês, na indústria de transportes, tem como se separar o ato de produção e de consumo no tempo e no espaço? Não tem como. Então, por exemplo, né? Se eu compro, se eu mando, né, um presente para minha mãe pelo Sedex, enquanto a mercadoria está sendo transportada de Aracaju para Salvador, onde minha mãe mora, né? A empresa está produzindo um serviço, né? O deslocamento espacial da mercadoria, né? De um presente que eu comprei para minha mãe. Ou então uma carta que eu estou mandando para minha mãe. E essa produção não se separa do consumo. Porque eu paguei exatamente, né? O consumo que eu estou tendo aí é de levar a mercadoria de um lugar para outro. Não tem como se separar no tempo e no espaço. Certo? Por isso que é serviços. Tá? Quer ver um outro exemplo? Tirando aqui a indústria de transportes. Se você está com o seu carro com defeito, certo? O seu carro está com defeito. Quando você leva seu carro, quando o mecânico está consertando o carro, o ato de produção não se separa do ato de consumo. Enquanto ele está produzindo, ao mesmo tempo você está consumindo o serviço. Porque o carro está sendo reparado, né? O defeito está sendo solucionado do seu carro. Essa semana, não sei se foi essa semana, foi na segunda-feira. Tava tendo um vazamento aqui, né? No vaso sanitário aqui de casa, né? Aí eu chamei, né, o técnico, né, responsável, né, de uma empresa, né, que acho que vocês conhecem, é a Deca, né? Vocês devem conhecer. Aí tem um autorizado aqui em Sergipe, eu chamei eles, né, para consertar o vazamento, né, do vaso sanitário. E ele estava lá consertando. Enquanto ele estava consertando, ele estava produzindo o serviço, né, o conserto, né, a reparação. E ao mesmo tempo que ele está consertando, eu estou consumindo, porque eu estou vendo o meu vaso sendo, né, o vazamento sendo solucionado. Né? Não tem como separar uma coisa da outra, entendeu? A produção do consumo. Se você vai levar seu carro para pintar numa oficina, enquanto ele está pintando o carro, ao mesmo tempo você está consumindo. Né? Porque o consumo é a própria pintura do carro. Não tem como separar a produção do consumo, como no caso dos bens industriais, dos bens tangíveis. Né?
Se você manda uma carta, né? Na medida em que a carta está sendo enviada, ou seja, o serviço está sendo produzido, né? O deslocamento, né, do objeto, né, de um lugar a outro, você ao mesmo tempo está consumindo, porque você está vendo, né? Que você pagou para que sua carta fosse, né, levada do local onde você está para o local onde a pessoa vai receber a carta. Tá? Então, não tem como separar a produção do consumo. Tudo isso é indústria produtora de serviços. Quer ver um outro exemplo? Cortar cabelo, né? Edson e Alaô e Yuli, vocês cortam cabelo? Hein? Eu corto em casa mesmo, porque eu passo a Você não máquina. paga não, né? Uma empresa capitalista não, né? Não, eu sou o próprio capitalista de mim mesmo. Então não é capitalismo. O meu, minha mãe que corta, só as pontinhas. Mas vamos dizer que você cortasse num salão, viu, Yuli? E o Alaô também, né? Numa empresa capitalista, um salão qualquer, certo? Veja bem, nesse caso específico, né? Você também teria aí uma empresa capitalista produzindo serviço. Não é o caso de vocês. Mas vamos imaginar que vocês cortassem no salão, no shopping, alguma coisa assim, né? Um salão que é propriedade, né, de um empresário que tem vários trabalhadores assalariados, tá? Capitalismo pressupõe isso, né? Propriedade de capital e o assalariamento da força de trabalho. Sem isso não é, né? Não é produção capitalista, não é isso? Então vamos lá. Vamos entender a lógica aqui do processo. Então, quando você está cortando seu cabelo, ao mesmo tempo que o barbeiro está cortando o cabelo, você está consumindo o serviço. Não tem como separar a produção do consumo. O consumo é o próprio ato de cortar o cabelo, né? Enquanto ele está lá cortando, baixando, deixando o cabelo do jeito que você quer, né? Cortando, fazendo uma escova, coisa assim do tipo, ou pintando o cabelo, ou seja lá o que for que você vier fazendo, né? Botando uma química no cabelo, seja lá o que for, dando luzes, né? Seja lá o que for, esse ato de produção e o ato de consumo não se separam no tempo e no espaço. Não se separa. Não tem como, né? Você levar sua bicicleta, sua moto para consertar seu carro, tudo isso é serviço. E tudo isso produz mais-valia, produz excedente. É por isso que na fórmula aqui, viu, pessoal? No caso do serviço, não tem M', porque da produção, né, a gente paga, né, pelo serviço, não é isso? Levar uma carta, levar uma mercadoria de um lugar para outro, ou então pagar pelo corte de um cabelo, aí já gera logo D'. Por isso que não tem M'. No caso das empresas que produzem bens tangíveis, aí tem um D'. Certo? No caso do serviço, é só tirar. Certo? Aí fica assim, ó. Mas a fórmula é a mesma, só tira um M'. A única diferença. Diga lá, ô. Ah, eu estava aqui pensando, professor, quando comparando o capital industrial produzindo mercadorias propriamente ditas e esse capital produtor de mais-valia, mais em serviço, mais produtor de serviços, eu estava avaliando assim, pensando que essa parte ali do que se chamaria o momento de interrupção no, Pode no, falar. no, no processo produtivo, que na realidade seria um momento de valorização, né? Na hora que está produzindo. Mas no serviço, aí tem uma, uma distância entre a produção e o consumo, mas no serviço é produzindo e é como se não tivesse esse instante de parada, de interrupção nessa fórmula. Não, tem interrupção. Tem? Tem. Por quê? Porque o serviço ele também requer, né? A produção também requer um determinado período de tempo para se efetivar. Entendeu? Antes de se transformar no D' aqui, ó.
Embora seja menor o tempo, mas tem interrupção, né? Isso tem. Porque, por exemplo, para levar uma carta de um lugar para outro, você tem né? Você tem né? Um período de tempo, né? Para que esse deslocamento ocorra, né? Da carta ou do livro que você está enviando de um lugar para outro, entendeu? Entendeu, Alô? E vai depender do exemplo, né? Vai depender do exemplo. A cada Você tipo de pode serviço. ter diferentes tempos de interrupção do processo, certo? Então, por exemplo, de uma empresa para outra, o ciclo pode ser mais demorado ou menos demorado. Por exemplo, para os produtos agrícolas, certo? Produtos agrícolas, o ciclo da produção, né, dessas empresas é muito maior, por exemplo, do que comparado ao ciclo do capital de um salão de beleza, entendeu? Por exemplo, né? Porque no caso da produção agrícola, você precisa ter o tempo de... Você tem que ter a plantação, a colheita, a semeadura, entendeu? E tudo isso exige um tempo muito maior comparado, por exemplo, ao ciclo do capital de um barbeiro, por exemplo, né? Então você tem diferentes períodos aí de interrupção, né? Tempos de interrupção do ciclo de um capital. Tem ciclos que são mais curtos e tem ciclos que são mais, né? Demandam um tempo muito maior, né? Para que se complete, né? O ciclo inteiro, entendeu? Para que possa percorrer essas 3 fases que eu falei no início da minha exposição. Entendeu, Alô? Entendido. Né? Pergunta, não tem uma dúvida, esclarece tudo. Então, o ciclo, ele depende de cada empresa em particular, né? De cada tipo de atividade em particular. Certo? O tempo de interrupção, por exemplo, na produção agrícola é muito maior do que o tempo de interrupção, por exemplo, na produção na produção de, sei lá, de acarajé, né? Ou a produção de bolos, né? De salgados, né? O tempo de interrupção é bem inferior, né? Comparado à produção agrícola, né? Na produção agrícola depende muito da fertilidade do solo, né? Você tem que ter um tempo para que para fazer a semeadura, a colheita, né? Depende muito das estações do ano, né? E de uma série de fatores climáticos também. Então, isso faz com que o ciclo desse capital, né, tenha um tempo de interrupção muito superior em comparação com o ciclo de outros capitais, né? De outros setores da atividade econômica. Perfeito? Tranquilo. Se tiver dúvida, pode perguntar. Né? Edson e Uli, compreenderam? Sim, tudo ok. Então, aqui, ó, isso aqui é para o caso das empresas que produzem bens intangíveis, desculpe. Né? Para as empresas industriais, é isso aqui, ó. Certo? Fórmula geral do ciclo, né? Porque você tem a produção de um capital mercadoria, né, tangível. Ok? Então, essa é a fórmula completa, né, do ciclo desse capital industrial, e mais particularmente do ciclo do capital monetário. Certo? E aí, como eu havia falado, né, o M' e o D' indica que o M e o D estão acrescidos da mais-valia que foi produzida aqui, ó. Exatamente aqui. Aí, se você me perguntar, Laú, né, isso tem a ver um pouco com sua pergunta. Por que o capital tem que interromper o seu ciclo para ingressar na produção? Porque somente na produção que se produz a mais-valia, Laú. Entendeu? Então, é como se fosse um castigo Eu, a que todo capital está sujeito, digamos assim.
Eu botei aqui até por conta própria, acho que eu acertei. Momento de valorização do capital. É momento que a mais-valia é criada, né? Por isso que ele tem que interromper o ciclo, para que ele possa ingressar na produção, né? Ingressando na produção desse capital, ele possa explorar a força de trabalho assalariada, gerando o excedente. Se ele não ingressar na produção, Alaú, não tem como ele se valorizar. Não só o próprio capital industrial, mas também as outras formas do capital. Viu? Para elas se valorizarem, é também necessário que o capital na industrial, que o capital também ingresse na produção, particularmente o capital industrial. Né? Por isso que a Yuli não vai, talvez não compreenda bem, né? E o Edson, né? Cada contexto aqui, né? É por isso que lá na discussão sobre capital financeiro, Alaú, eu falei que o capital financeiro também pressupõe, além do capital bancário, o capital industrial. Eu Entendeu? lembro, eu lembro. Lá no curso. Então, as formas de valorização financeira também pressupõem, né, que o capital também ingresse na produção. Certo? Porque é na produção que é produzido o excedente. Aí, professor, nesse caso aí, quando o capital financeiro não consegue, vou falar uma palavra assim, meio que não seja economista, nem economês, mas quando ele não consegue se acoplar na produção e tenta se valorizar por si mesmo, né, o que pode provocar o que o pessoal chama aí de bolha, de descolamento do real valor do capital financeiro na forma de títulos e aquilo que ele está representando, vamos dar exemplo assim. Ó, a financiarização, né, que é o que você perguntou, ela diz respeito à hegemonia das formas de valorização fictícia, certo? O que significa? Que se cria capital fictício, né, em tal monta, né, em tal montante, né, que esse montante, né, de capital fictício não tem correspondência no nível da produção de mercadorias, entendeu? Tá entendendo, Alô? Uhum, uhum, A sim, criação desse capital fictício, né, ele não tem uma correspondência no nível da produção de mercadorias. Isso que é a financiarização, né? É isso que vai gerar, enfim, as crises financeiras, né? Isso que vai paralisar as atividades produtivas, né? Enfim, vai gerar todos os problemas que nós conhecemos bem, né? E o capitalismo atravessa nos últimos 30, 40 anos, né? Mas vejam bem, quando vocês, falando principalmente para o Edson Paiuli, né? À medida que nós avançarmos, viu, aqui na discussão, né? Nós estamos começando a discussão sobre o ciclo, essas coisas, viu, Yuli e Edson, vão ficar mais claras, né, à medida que eu for, né, incorporando mais elementos à discussão, principalmente quando eu começar a discutir capital portador de juros, o capital comercial, né, mostrar como a mais-valia é repartida também entre essas formas do capital, né, a interdependência entre o capital industrial e as outras formas. Então, isso vai ficar mais claro mais adiante, né, na análise aqui, entendeu? Na discussão. Mas, viu, Alô, para o seu questionamento, a financiarização tem a ver com o quê? Com a criação de capital fictício que não tem correspondência no nível da produção de bens e serviços, né? Da produção de mercadorias, da produção real, da economia real. Ok? Deu para entender agora nela, ou melhor, um pouquinho? deu aí, e quando o senhor colocou que vamos prosseguir a discussão, acho que vai ficando mais claro mais adiante. Vai ficar mais claro. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, nesse momento aqui, né, da nossa aula, é que o capital, para se valorizar, ele tem que, em um momento do seu ciclo, ele tem que interromper o ciclo para poder, né,
ingressar na esfera produtiva, né, possibilitando a exploração, né, da força de trabalho assalariada e dessa forma, né, viabilizando a produção do excedente, né, a produção da mais-valia. Se ele não ingressa na produção, não tem como ele se valorizar. Tá? Não tem como ele se valorizar. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Inclusive para o exame dessas formas mais complexas, né? Capital patador de juros, capital fictício, entre outros. Né? Capital comercial. Então vamos lá. Bom, então com isso, pessoal, eu vou terminar, viu, essa parte da aula de hoje, porque a parte que vem em seguida é uma parte que eu não quero começar agora, porque não tem como finalizar, né? A gente vai finalizar na próxima aula, certo? Vai finalizar na próxima aula. Mas eu queria abrir agora esse momento, né, para quem tiver alguma dúvida poder tirar essas eventuais dúvidas, né? Que foi discutido até o exato momento. Alguma dúvida sobre algum desses 3 estágios, né? Querem que eu exemplifique mais alguma coisa? Enfim. Queria saber de vocês se vocês têm mais algum questionamento a fazer. Eu acho que quando eu explicar os estágios individualmente e recuperar o estágio principal, a gente compreende melhor, né? Uhum. Edson e Yuli, tem algum questionamento para fazer? Não. Deu para entender até o momento? Gostaram da aula? Sim. Para mim, tá Sempre boa aula. Então, ótimo. Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai dar continuidade na quinta-feira, né? Vamos dar continuidade a essa discussão. Se quiserem trazer alguma dúvida, né, para a próxima aula, tragam. Beleza? E eu vou encerrar aqui a gravação. E assim que ela estiver disponível, eu vou enviar para todos.